Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no YouTube. Hoje eu quero falar para você como você consegue converter 90% dos seus leads. Você vai achar que eu tô de palhaçada, né? Mas esse foi o feedback que a gente recebeu essa semana de um cliente nosso, um parceiro nosso que está usando funis conversacionais e convertendo 90% dos leads que chegam no tráfego pago para ele. É um negócio impressionante, funciona muito e você pode usar isso no seu negócio de forma bem simples, bem rápida, sem grandes investimentos, sem muita complicação. É isso que eu quero falar para você hoje. Vamos lá. Quando a gente fala de funis conversacionais, o que a gente está falando, né? O que a gente está querendo dizer com isso? Na estratégia de marketing, você tem fontes de aquisição de leads. Então vamos lá, vou ilustrar aqui para você. Então você tem uma captação de leads que pode ser através de anúncio. Então você vai lá e faz anúncios na Meta, anúncios no Facebook, no Instagram, no TikTok. Você faz anúncio online para captar pessoas para o seu negócio. Você pode ter outros canais de aquisição que pode ser boca a boca. Você pode ter também panfletagem. Se vê menos, mas você tem panfletos, você tem distribuição de panfletos, você tem outdoor. Enfim, você pode ter uma série, você pode ter comercial na TV, você pode ter rádio, você pode ter jornal, você pode ter imprensa, enfim, você pode ter um monte de coisa que está, no fim das contas, atraindo leads, atraindo pessoas interessadas, os leads aqui para o seu negócio. E aí o que acontece, né? Quando a gente pensa no funil, você tem essa parte, lógico, que o marketing está cuidando, que está buscando atrair esses leads para o seu negócio. E depois que esses leads chegam, eles têm que entrar num funil de atendimento e de qualificação. Imagine que você é uma loja de carro, por exemplo. Então você vai lá, você põe no rádio, você tem coisa rolando na internet, você tem outdoor, você tem várias ações que você fez e ele caiu no seu funil. Quando ele caiu no seu funil, você tem que passar ele dentro de uma qualificação. Se você, lógico, se você está pensando num processo de venda que é eficaz, ok? Qualificação. Ah, esse cara que está chegando, ele tem o perfil para comprar comigo? Ele tem a grana para comprar comigo? Ele está no momento de comprar comigo? Então você vai fazer uma qualificação para identificar se essa pessoa está ou não no momento certo de compra e se ela tem o perfil ou não do seu produto, certo? Isso pode ser feito de várias formas. Então, a primeira forma que pode ser feita, pode ter um humano, ele pode ligar para alguém, pode falar no seu atendimento, ir até a sua loja e uma pessoa vai atendê-lo lá e vai tentar identificar esses pontos. Às vezes, o que acontece é que as pessoas nem tentam identificar. Então, imagine você, dono de uma loja de carro, uma concessionária, seja lá o que for. Chegou um cliente lá, ele parou na loja e falou assim, eu estou interessado em comprar um carro. Muitas vezes o vendedor nem qualifica, nem pergunta que tipo de carro, qual que é o valor que ele está pensando em investir, se ele está pensando em parcelar, se ele está pensando em comprar à vista, se ele tem um outro carro para dar de entrada, se é um carro para ele usar no trabalho, para usar com a família. Então, a grande maioria das vezes, isso eu falo com convicção, a grande maioria das vezes, essa pessoa não é nem qualificada. Assim, quem atende ela não faz nenhuma qualificação quanto ao potencial de compra daquela pessoa, não. Simplesmente ele vai lá e vai entregando e falando e mostrando o que tem, sem ao menos qualificar para fazer um atendimento mais focado. Então, quando você pensa que isso acontece, então ali eu dei um exemplo acontecendo pessoalmente, mas você poderia ter um time que vai estar trabalhando isso, um time que vai qualificar. Então, esse time vai receber os leads, recebe os leads, e ele trabalha os leads fazendo essa qualificação e aí distribuindo essa qualificação para os closers, as pessoas lá que querem fechar, que fazem o fechamento dessa venda. Então ele vai lá, qualifica, faz esse primeiro entendimento e tal, mostra ali o básico e manda para um closer fechar. Então tem empresas que têm esse modelo. Na atração do lead, né, o que é interessante? Quando você atrai o lead, você faz a campanha lá, o lead chega, né, chegou o lead, esse lead vai por alguma estratégia de captação também, antes até dele falar com as pessoas. Então ele pode ir para uma landing page, ele pode ir preencher um cadastro, né, vai para um formulário que você tenha, ele pode preencher um cupom físico. Então você tem uma estratégia em que você, de alguma forma,
capta os dados desse lead e manda esse lead para algum lugar. E o que nós estamos sugerindo aqui para você? Que é uma coisa que você deveria estar de olho e estar fazendo. Todo lugar que a gente tem isso funcionando, dentro da nossa empresa, dentro dos nossos parceiros, dentro dos nossos clientes, dentro dos clientes que estão usando hoje a Tallkey como ferramenta, uma das nossas ferramentas de IA. Então, o resultado é extraordinário. É extraordinário. Por quê? A partir do momento que você fez a captação, ao invés de você mandar o lead aqui para essas jornadas, em que o lead vai lá passar e você tem uma desistência aqui, você tem uma perda considerável de pessoas, você manda ele para uma conversa. Então o lead sai direto de um interesse para uma conversa. Ok? Então o lead entra automaticamente, após despertar o interesse, numa conversa com agente de IA especializado no seu atendimento, que pode fazer um trabalho de um SDR, a pessoa que está ali qualificando esse lead. Então esse agente de IA, que é treinado ali com o seu conteúdo, com a sua forma de falar, ele bem construído, ele vai ter uma eficiência espetacular. E sem brincadeira, quando eu comecei esse vídeo falando de 90%, um parceiro nosso aqui mandou um áudio essa semana, ele falou o seguinte: minha conversão era 20% e subiu para 90%. Então o nível de interação, quando a pessoa cai, imagine lá o seu lead numa sexta-feira, 9h27 da noite, querendo um atendimento, querendo alguém ali, porque ele lembrou que ele precisa desenvolver o site dele, ele lembrou que ele precisa de um contador, ele lembrou que ele precisa contratar alguém para consertar o box do banheiro dele, ele lembrou que ele precisa marcar a consulta médica dele, que faz tempo que ele está pendente de ir, ele lembrou que ele tem que ir no dentista. No momento que ele tem disponível, ao invés de ele ter que passar por uma jornada em que ele vai lá, vai preencher um formulário, vai fazer tal coisa, fazer outra coisa, você manda ele direto para uma conversa. O que você vai falar nessa conversa, né? Vamos lá. Você vai qualificar, ok? Já falei várias vezes. Qualificar, então você vai pegar mais informações desse lead. Você vai lidar com objeções. Então esse cara vai falar assim: tá caro, tô sem tempo, não sei o que, tal. Você vai ter a oportunidade de conversar com ele e falar sobre tudo isso. Então ele vai questionar, ele vai duvidar, ele vai falar, você vai responder com o agente de IA. Então vai poder lidar com objeções. Ele vai poder também fazer parte de tarefa, né? Aqui a gente chama de operation. O que é tarefa? Eu sou uma clínica médica, ele caiu lá sexta-feira, 9h27 da noite, eu vou mandar ele falar na segunda-feira com a secretária para agendar? Eu não quero atender esse cara. Eu atendo na hora, eu agendo na hora, né? Os nossos agentes conseguem fazer o agendamento integrado com o Google Agenda, com a Microsoft. Então vai lá, ele cria a agenda na hora, vê a disponibilidade, passa ali algumas opções para o lead verifica qual que é mais interessante para ele e fecha aquela agenda e já faz isso. Então essa é só uma parte de operation que ele pode fazer. Outro exemplo de operation, ele pode mandar tudo para o seu CRM, ele carrega lá, vai para o seu CRM, bonitão, já está lá, já está dentro do funil, já está lá tudo que está feito, ou manda lá para o cadastro que você tenha, para o seu RP, ou o que quer que seja. Então o que o agente de IA vai fazer? Ele vai fazer parte da sua operação e essa parte, dependendo do seu modelo de negócio, então eu posso ter ele aqui mais na parte de cima, só fazendo uma qualificação. Eu posso ter ele aqui mais na parte do meio, fazendo ali uma apresentação de uma oferta. E eu posso ter inclusive ele numa parte, deixa eu trocar a cor aqui. Vamos lá, corzinha. Vou pegar um vermelhinho aqui. Pronto. Eu posso ter ele aqui também na última etapa do funil, fazendo fechamento e fazendo venda. Olha que beleza. Então eu posso ter inclusive um agente de IA ou vários agentes de IA trabalhando para fazer qualificação, para apresentar a proposta e para fechar a venda. Então isso daqui, na verdade, o que você pode criar? Você pode criar uma verdadeira máquina de vendas com IA. Agora fala para mim, o que isso tem? Lelton, é muito legal isso, legal, gostei, mas eu não estou a fim de implementar agora, eu não sei se eu estou no momento, estou com preguiça. Imagine
a diferença se você tem concorrente. Agora, se você não tem concorrente, você fica tranquilo, fica na paz. Agora, se você é assim como eu, empreendedor, que tem negócios, que tem o seu negócio, que você tem que correr atrás para conseguir as coisas, e se você tem concorrente que está disputando o cliente com você, não de uma forma negativa, mas o concorrente que está trabalhando também para conquistar o espaço dele, para conquistar o cliente, para atender melhor o cliente. Então, se você tem ou não tem concorrente, imagine que você tenha. Imagine o seu concorrente com uma máquina de vendas como essa e você sem nada. Imagina a capacidade que ele tem de atrair mais leads para o negócio dele e vender mais. Vender mais. Então, meu amigo, minha amiga, o que eu quero dizer para você é: existe uma oportunidade gigante de curto prazo para que você implemente essas ferramentas, implemente a máquina de vendas, uma máquina de vendas com inteligência artificial, porque você vai se diferenciar e vai ter muita oportunidade de ganhar mercado, atendendo muito melhor seus leads, fazendo uma qualificação ultra mega eficiente. Eu falo ultra mega eficiente, vou trazer aqui uma brincadeira. Uma vez a gente estava fazendo uma apresentação lá dos nossos agentes e aí eu brinquei com a gestora, né, ali do negócio. Eu falei: olha, quanto tempo você precisa treinar o seu colaborador, quantos colaboradores você tem que testar, que você põe lá, não dá certo, troca, ele pede para sair, alguma coisa, para você ter uma resposta nesse nível de qualidade, coisa que a gente configurou aqui em 5 minutos. Então é uma provocação que eu fiz para ela e eu faço para você também. Quanto tempo mais você vai ficar aí parado, olhando, só não sabendo se vai ou não vai? Porque esse é o momento. Se você fizer, você aproveita e vai ganhar muito dinheiro fazendo isso, com certeza. Então, se você ficou até aqui, obrigado, deixa seu comentário, deixa seu like e até a próxima.